Hoje nós vamos falar sobre obstáculos à adoração, amém? Então nós vamos meditar um pouquinho o que é que pode nos impedir de adorar o Senhor. Preguiça é uma das coisas que nos atrapalha, nos impede de adorar a Deus. Amém? Se a gente ficar com preguiça, dia de culto, estou com preguiça, não vou na igreja, o corpo tá... Irmão, se a gente for olhar a preguiça, a gente não vai na igreja, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, porque a preguiça não quer deixar a gente fazer nada disso. Por que a preguiça? A preguiça junto com uma motivação carnal, porque a nossa carne ela é avessa às coisas de Deus. Porque a mesma falta de disposição que a gente tem para poder ler a Bíblia, a gente vai ter, no mesmo horário, a gente vai ter uma disposição para ligar um videogame e jogar um videogame. Um videogame que a gente gosta, né? Para assistir uma novela, assistir um filme, para assistir um programa de televisão, assistir um futebol. Então a gente está cansado, nossa, estou cansado, nossa Deus, eu só quero ficar quietinho aqui, por isso que eu não vou ler a Bíblia. Aí de repente, vamos jogar um videogame. Nossa, vamos jogar um videogame. Cadê a falta de força que estava? Foi embora, né? Aí tem uma disposição absurda para poder jogar um videogame. A preguiça é um empecilho para a gente adorar a Deus, amém? O que impede o nosso relacionamento com Deus? O que impede a gente de adorar a Deus? Tem muitas coisas que vão nos impedir. Então vamos estudar, né? Vamos estudar então, que a gente precisa de ver quais obstáculos que nos impedem de adorar a Deus, amém? Então vamos lá, nós estamos estudando sobre adoração, nós já vimos vários pontos sobre adoração, e hoje nós vamos ver então o que pode nos impedir. Nós sabemos que adorar a Deus é em qualquer lado, em qualquer lugar. Quando que nós devemos adorar? O tempo inteiro nós temos a disposição para poder adorar a Deus, e hoje nós vamos ver então o que nos impede de adorar a Deus. Nós já sabemos a primeira coisa, nós sabemos à noite que a preguiça nos impede, né? A preguiça nos impede de ir na igreja, que é um lugar de adoração. A preguiça nos impede de levantar e adorar na nossa casa, no nosso leito, que também é um lugar de adoração. Diante das nações, diante dos incrédulos, todos são lugares de adoração. E a preguiça nos impede de fazer isso. Mas não é só a preguiça, nós temos vários outros obstáculos graves que nos impedem de adorar a Deus, amém? Então o que nós vamos ver é isso, é sobre adoração. O que é adoração? É nós reconhecermos o poder de Deus, o domínio de Deus, a grandeza de Deus, nós exaltarmos o nome de Deus, é uma adoração. Amém? Seja através de louvor, seja através de uma ação, seja através de um bater palmas, de um dançar de alegria na presença de Deus. Tudo isso serve de adoração, são armas que nós podemos usar em adoração diante de Deus, amém? Então hoje nós vamos ver quais os tipos de impedimentos que podem nos atrapalhar. Ou seja, eu estou com uma disposição de adorar a Deus, mas tem um obstáculo aqui me impedindo, e nós vamos observar eles então. Interferência satânica. Interferência satânica é um obstáculo na adoração. Você acha que o inimigo está feliz em nos ver adorando a Deus? Não, é óbvio que não. O inimigo está feliz em nos ver em obediência aos ensinamentos de Deus, relacionando com Deus? Não, o inimigo ele é avesso às coisas de Deus. Então toda vez que você se levantar para adorar a Deus, tenha ciência disso, o inimigo vai tentar te impedir. E o inimigo ele é traiçoeiro, ele é muito traiçoeiro. O que ele usa? Ele usa de artimanhas, de coisas para poder nos tirar do lugar de adoração a Deus. Então quando nós olhamos para a primeira ação do inimigo descrito na palavra de Deus, na Bíblia, nós olhamos que ele chega lá no jardim do Éden, Adão e Eva estão lá adorando a Deus em obediência, porque a obediência é um tipo de adoração. Eles estão obedecendo o ensinamento de Deus, aí Satanás chega e com uma voz sutil, meiga, mansa, ele engana, com sutileza ele engana Eva, e Eva ela cede a uma desobediência contra Deus. Então ela deixa de adorar a Deus. Então quando nós olhamos a artimanha de Satanás, ele usa de artimanhas. E artimanhas o que? Se ele quer te impedir de adorar, ele pode arrumar uma outra coisa até legal para você fazer, e te tira da adoração. Às vezes você ia adorar a Deus, está na hora de ir para a igreja, chega um amigo em casa. Nossa, é um amigo que você não vê há muito tempo, é uma pessoa gente boa e tal. Pode ser que o inimigo esteja usando de artimanhas para que você não adore a Deus, não vá até a casa de Deus, você não receba da palavra de Deus. Às vezes está na hora de ler a Bíblia, o telefone toca, e aí está na hora de você ter um ato, seu tempo de adoração, o telefone toca, e quando você pensa que não, você já está em outro lugar, fazendo outras coisas. Aí de repente num convívio, numa conversa, o inimigo lança uma seta e a gente se perde, e a gente deixa com que aquela seta nos desvie, nos tire do foco de adoração, Senhor. Então, interferências satânicas, o inimigo ele não quer que você adore, e ele usa de artimanhas,
Irmão, quando nós falamos inimigo, nós temos que entender isso aqui. Nem tudo é inimigo, tá? Nem tudo de ruim na nossa vida é o diabo. A gente não pode ficar com essa mentalidade. Essa mentalidade ela é prejudicial. Não, tem gente que, tem os pastores que até brigam, falam assim, o diabo está lá quietinho e só ganhando culpa de coisas que ele nem fez. Ele não fica quieto, essa é a verdade. Ele sempre está procurando coisa para nos atrapalhar. Mas nem tudo na nossa vida é ele. O pastor Cláudio Duarte ensinando, instruindo, um pastor muito famoso no Brasil, e muito abençoado, com umas palavras bem abençoadas, ele instrui. Ele fala, às vezes a pessoa fica assim, pastor, me ajuda, porque o devorador, o diabo, está trabalhando nas minhas finanças, e o cartão de crédito é uma bagunça, e que não sei o que. Ah, tá bem, vem cá então, pega o seu extrato bancário, traz aqui. Aí diz ele que pega o extrato bancário com a pessoa. Aí ele olha e fala, olha, tem aqui uma roupa que foi comprada no cartão de crédito tal dia. Quem comprou? Foi você ou foi o diabo? Não, fui eu. Também, então peraí. Aí essa outra conta aqui, foi o diabo que usou esse cartão? Não, fui eu. E essa outra? Não, fui eu também. E a outra? Eu também. Então quem é que fez o estrago no cartão de crédito, na conta bancária? Foi o diabo ou foi a pessoa? Foi a pessoa. E por que está colocando a culpa no diabo? Então a gente tem que ter sabedoria para entender, nem tudo é diabo, muitas vezes são nós mesmos que não temos controle, a gente não faz, a gente não tem vigilância, a gente não atentou para as coisas que poderia ser. A primeira instrução de Jesus a respeito de uma vida sadia é, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigilância é contra o quê? Contra esse tipo de situação. Então, se a gente tem uma vida desorganizada, uma vida desalinhada financeiramente, irmão, não é o diabo que está bagunçando a nossa vida financeira, não, é nós que não estamos vigiando nela. Então, é óbvio que o inimigo vai tentar desestabilizar nós em todas as áreas, tá? Ele vai tentar atrapalhar a tua vida financeira, ele vai tentar atrapalhar tudo, mas nem tudo é o diabo, esse é o primeiro ponto. Trabalho. O inimigo está furioso no meu trabalho, querendo, colocando o patrão contra a minha vida. Mas aí, de repente, você é um funcionário que chega atrasado, é um funcionário que não cumpre a obrigação, é um funcionário que não tem um bom relacionamento. Que culpa tem o diabo nisso? Então, a gente tem que entender, responsabilidade do diabo é do diabo, a nossa é nossa, né? Então, nem tudo é o diabo, mas é verdade que ele interfere, ele quer interferir sempre. Mas a gente precisa ter ciência que ele não assume essa culpa sozinho, não. A nossa carne são avessas às coisas de Deus. Então a nossa carne, as nossas vontades carnais, não é o diabo, é a nossa vontade carnal. Tendo o diabo ou não tendo o diabo, a nossa vontade carnal é avessa às coisas de Deus. Então o que o diabo faz? Ele usa da nossa carnalidade, ele tenta trabalhar usando a nossa carnalidade para nos atrair contrário à vontade de Deus. Então o que ele faz? Ele lança arma, seta, cilada, mas nós cedemos por causa da carne. Então nós temos que entender isso, nós temos responsabilidade. Agora o que nós precisamos entender é de que existe uma oposição do diabo sim, tá? Não negamos isso, existe sim. Ele quer atrapalhar de toda maneira a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Então um dos primeiros obstáculos é a interferência satânica. Então o inimigo ele tem... entenda esse poder aqui, nosso Deus é mais poderoso que qualquer coisa, mas o inimigo ele tem essa artimanha, ele tem esse jeito e ele tem poder sim, não é mais poderoso que o Senhor Jesus de maneira nenhuma, mas ele tem poder sim, tá? E tenta atrapalhar, interromper, de certa maneira bloquear a nossa adoração, e se a gente não vigiar, ele consegue, se a gente não ter vigilância, ele vai atrapalhar. Então, nós vamos ver mais obstáculos, mas essa aqui é a interferência satânica. O inimigo, ele está tentando com que nos desvirtue, nos tire do centro da vontade de Deus. E nós temos que entender as artimanhas dele, lançando certo na nossa mente. Então, existem várias situações que ele trabalha para poder nos atrapalhar. Então, a interferência dele, ele não quer de maneira nenhuma, o diabo não quer, irmão, de que a gente adore a Deus, porque ele sabe do poder que tem uma adoração. Ele sabe por quê? Adorar nós estamos fazendo o quê? Cumprindo a vontade de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós vimos no início desse estudo. Se você não acompanhou, no YouTube, no canal da igreja, nós temos a sequência de todos os estudos sobre adoração que nós estamos ministrando já algumas quartas-feiras. Então nós fomos criados para poder adorar a Deus.
Então, se nós fomos criados para poder adorar a Deus, o inimigo ele não quer que a gente esteja cumprindo a nossa vontade. Então ele vai ser oposição. Mas no nome de Jesus ele está derrotado, porque nós temos a liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? Então o diabo tem que ir para o lugar dele, ficar no lugar dele, porque nós estamos libertos em Cristo. Toda a autoridade foi nos dada em Cristo. Então o inimigo não pode impedir a adoração da igreja de Deus. Amém? Então pronto, primeiro ponto aí, espíritos opositores, interferência satânica tentando atrapalhar, mas o nosso Senhor Jesus já nos libertou, nos deu autoridade. Então o diabo pode se levantar em pessoa, irmão. Ele não pode impedir, porque todo o poder está no nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, não é na nossa, na autoridade do nome de Jesus, ele tem que ir para o lugar dele, e nossa adoração tem que passar diante de Deus. Amém? Então entendemos isso. O diabo ele quer interferir, ele vai tentar, mas ele não tem o poder supremo para interferir. Cabe a nós deixar ou não essa interferência. Amém? Então, obstáculos que precisam ser superados. O primeiro é esse. O segundo obstáculo que nós vamos analisar é pecado. O pecado é terrível. O pecado é terrível. O pecado nos tira do centro da vontade de Deus. A primeira referência bíblica que nós temos aí Salmo 66, o verso de número 18. Queria pedir que o irmãozinho encontrasse aí. Queria fazer uma referência que os irmãos que tentem não ler todos os versículos, tá, irmão Dário? Tenta não ler todos, deixa todos os irmãos que quiserem participar, tá? E todos que quiserem participar, fiquem à vontade. Salmo 66, o verso de número 18. Tá? Vamos ver aí um pouquinho sobre o que nós podemos entender sobre pecado e interferência, obstáculo, barreira para que a nossa adoração chegue até a Deus, para que nós possamos adorar ao nosso Deus. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Amém? Olha que forte esse versículo aí, a palavra de Deus. Se eu, em uma outra versão, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu acalentar o pecado no meu coração, aí está na sua versão, não é? Se eu acalentar, ou seja, deixar ele quietinho aqui, é como se não fosse um problema. Eu tenho um pecado, eu cometo um pecado e continuo aqui. Eu não deixo esse pecado, eu não me arrependo, eu não confesso, deixo ele quietinho aqui. E aí, o que vai acontecer? O Senhor não vai me ouvir. Então o pecado está na minha vida. Eu tenho uma vida contrária à vontade de Deus, ou seja, eu desobedeço a Deus em uma das áreas da minha vida. Aí depois eu chego na igreja e vou cantar. A minha adoração está chegando até a Deus ou não? Não está, porque eu não me converti, porque eu não me arrependi, eu não deixei o meu pecado de lado, eu não deixei o meu pecado para trás. A palavra de Deus vai dizer: aquele que confessa e arrepende e abandona alcança misericórdia. Então, cometer um pecado, o que tem que ser feito, irmãos? Isso aqui é sério, tá? O pecado ele tem que ser expresso diante de Deus. No mínimo, diante de Deus, você tem que falar do seu pecado. E pecado tem nome, tá? A gente ora de uma forma aqui na igreja, oração modelo, o mesmo tom que Jesus ensinou os discípulos a orar. Aquilo é uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Como é que funciona? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que Jesus está dizendo? Não é para orar isso. Por quê? Porque a própria palavra vai ensinar que a gente não deve ficar fazendo vãs repetições, ficar repetindo, chegar diante de Deus, ficar repetindo a mesma coisa. Não, o que Deus quer numa oração? Diálogo, conversa. Aí o próprio Senhor Jesus vai questionar os discípulos. Por quê? Porque eles não podiam passar nenhuma hora com Jesus orando. Jesus vira para ele e fala assim: você não pode passar nenhuma hora comigo orando? Agora Jesus ensinou um modelo de oração, e agora Jesus está falando que não pode ficar fazendo vãs repetições, ficar repetindo diante de Deus, não faz sentido. E aí Jesus pergunta se ele não pode orar uma hora. Então agora, essa oração do Pai Nosso, ela é suficiente para a gente ficar uma hora de joelho perante Deus, fazendo só ela, só naquele ali? Não, não é. Então por isso que é um modelo e não é uma oração que deve ser ficado seguindo. Eu vou orar, eu vou ali, copio aquele pedacinho e anuncio. Não. Aquilo é um modelo. O que é um modelo? O modelo é, você olha como que Jesus inicia a oração. Pai Nosso, direciona para quem você está falando. Então é para quem? É para o seu Pai, Pai Celestial. Então quando dobra o joelho, direciona primeiro, papai querido, do jeito que você quiser. Deus de Israel, o Senhor que é santo, poderoso, do jeito que você identificar e tiver sentido no coração. Então ali é um entendimento.
a quem eu estou direcionando a palavra, a Deus. Aí depois ele continua instruindo mais, aí que nós vamos adentrando nas coisas. Santificado seja o teu nome. O que quiser, o que quer dizer isso? Glorifica o nome de Deus, não entra pedindo, entra adorando. Então aí você já vai pensar na grandiosidade de Deus, no poder de Deus, no domínio de Deus. Só aí, irmão, a gente já tem tempo para orar, vários e vários minutos seguidos, né? A gente vai falar da grandeza de Deus, o Senhor que fez o céu, a terra, o Senhor que abriu o mar vermelho. Então, irmãos, olha que poderoso, né? Irmã Sara? A gente já vai, o Senhor que abriu o mar vermelho, o Senhor que derrubou as muralhas de Jericó, e aí você vai engrandecendo o nome de Deus. Aí depois o pão nosso de cada dia, Senhor, olha para a minha necessidade. Então, irmãos, olha a arma que Jesus deu. Senhor, o Senhor que abriu o mar vermelho, olha o poder que o Senhor tem. A minha causa é menor do que o mar vermelho. Abre essa situação na minha vida, muda esse cativeiro na minha história, ou quebra esse cativeiro, acaba com esse cativeiro. Então, olha as armas que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, a oração, ela é uma oração modelo para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Então, quando nós olhamos, né, para o entendimento da palavra de Deus, nós temos que entender exatamente isso, como é que funciona. Então, nós devemos adorar a Deus, porque Ele merece toda adoração e todo louvor. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, aqui já está de uma forma bem clara de que se houver pecado, não tem como relacionar com Deus. Então, o pecado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que confessar, a gente tem que deixar ele de lado, a gente tem que abandonar. A gente não pode guardar ele no nosso coração. Confessar, irmãos, é isso. Nós temos que expressar diante de Deus. Nós temos que falar, Senhor, olha o meu pecado, e pecado ele tem nome. Então, no ponto que eu estava tocando, a oração que nós fazemos na igreja é a oração modelo. Porque nós não vamos ficar aqui, Senhor, eu menti, Senhor, me perdoa pela mentira que eu contei. Não, isso é uma exposição, nós não devemos fazer isso. Então a oração em público é, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Então nós falamos de uma forma geral, né, de pecado. Mas agora no particular é, Senhor, perdoa porque eu menti, perdoa porque eu fiz uma coisa errada, eu desobedeci minha mãe, o meu pai, eu tive um intuito no meu coração que é contrário à tua vontade, o meu olhar se desviou por algum motivo. Então nós temos que confessar diante de Deus, e aí nós confessamos diante de Deus e alcançamos a misericórdia de Deus se nós abandonarmos esse pecado. Então o primeiro entendimento é, pecado tem nome. Tá? Pecado tem nome, não é chegar diante de Deus só dobrar o joelho e dizer, eu perdoo todos os meus pecados. Não, assim não funciona. Você nem sabe o que você está pedindo perdão. Tudo bem que existe pecado que a gente nem toma consciência dele claramente, mas aí nós vamos, Senhor, perdoa, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me tira desse caminho mau. Então é oração sábia, é relacionamento diante de Deus. Então pecado tem nome, nós temos que falar o nome do pecado para Deus, nós temos que confessar. Amém? E se é um pecado que está insistindo na sua vida, procure ajuda, um líder espiritual, e procure ajuda, confesse diante dele. Nós não temos o hábito do catolicismo, chegar lá diante de uma janelinha e falar com o padre qual é o nosso pecado, e o padre vai nos dar uma sentença, ou vai liberar um perdão sobre a nossa vida, não. Mas nós podemos pedir ajuda. Mas é a verdade. Passa lá uma penitência, que fala, né? Uma penitência, não sei o que, faz isso é o pecado, ser perdoado. Não. Né? Teve um tempo, irmãos, é verdade, nós precisamos entender e aprender sobre isso. Teve um tempo que a coisa estava tão caótica no catolicismo que, irmãos, foi perdoado pecado de ano quando desse uma oferta para uma construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Irmãos, isso é fato. Foi quando houve a grande reforma do protestantismo, porque estava desviado do foco de Deus, estava fora, era a igreja que representava o evangelho de Jesus. Muitos vão questionar, mas a igreja católica apostólica romana é a igreja dos apóstolos, é a continuidade, sim, os apóstolos continuaram, o ministério da igreja foi desenvolvendo, os discípulos foram, mas chegou um tempo que desviou, perdeu o foco. Aí houve a grande reforma, porque estava tão crítico, irmão. Para uma oferta, e dava uma oferta, era um ano de perdão de pecado se você desse a oferta para a construção. Isso é historicamente, irmão, falando dentro da história, estudando história, você vai ver isso relatado. E aí houve, não podemos aceitar isso. Aí homens de Deus não sentiram essa condição. Aí houve a reforma, a igreja protestante.
Não é uma rebelião da igreja, não. A igreja protestante, as igrejas evangélicas denominadas hoje. Não é uma rebelião, não. É algo que olhou para dentro, viu, não está certo e precisa ser consertado. Agora os líderes quiseram conserto? Não quiseram. Então Martinho Lutero elaborou as 95 teses lá e colocou, olha, dentro dessas teses aqui, a igreja está fora de muita coisa, o catolicismo está fora de muita coisa. Como nós vamos fazer? Deram uma sentença para ele, quiseram matar, queria a cabeça dele. E aí o que fez? Aí nasceu a igreja protestante, tá? Só um pouquinho aqui para a gente entender sobre isso. Mas qual que é a realidade, irmãos? Qual que é a realidade? A realidade é que nós devemos buscar um relacionamento direto com Deus. Então, não aceitar, não guardar em nosso coração qualquer tipo de pecado. Então não existe negócio de você confessar e é perdoar os seus pecados, não. Mas muitas vezes o confessar ajuda-nos a lidar com o pecado que está insistindo na nossa vida. Vícios que a gente não consegue se libertar. Pastor, olha, eu estou com um problema assim, assim, assim. Eu preciso que o senhor me ajude nessa área aqui, porque eu não estou conseguindo me libertar. E aí o que o pastor vai fazer? Orar por você, ministrar sobre a sua vida e vai te auxiliar a ter um policiamento. Irmãos, a oração intercessória é muito poderosa. E pecado a gente não vence só com disposição para vencer pecado, não. É a ajuda de Cristo. Nós éramos escravos, nós temos que entender isso, nós éramos escravos do pecado. Cristo nos libertou dessa escravidão. O que é ser escravo? Ser escravo é não ter escolha. Então estava definido na nossa vida, é pecar e pecar e pecar e morrer condenado. Aí Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então, quando nós oramos com a ajuda do Espírito Santo, ele vai nos auxiliar para nós termos libertação do pecado. Então, nós precisamos confessar, nós precisamos abandonar. E se existe um pecado insistindo, confessa com alguém para poder te ajudar. Chama um líder espiritual, convence uma pessoa madura na fé. Tá? Uma pessoa referência na fé. Não vai confessar para um irmão novo convertido, que você vai atrapalhar a vida dele. E ele não vai te ajudar em nada. E às vezes vai te difamar, fazer uma fofoca e contar para mais um monte de gente ainda daquilo que você está pecando. Então procura um líder, alguém de referência e abre o teu coração. Um líder, quando eu falo, um pastor, ou uma irmã, alguém que seja referência. Procure ajuda, mas não lide sozinho, mas também não fique lá parado aceitando a condição. Amém? Então nós temos que entender isso. Confessa, arrepende, confessa e abandona o pecado, porque o pecado interfere diretamente. Amém? O outro versículo, Isaías 59, verso 2, eu acho que é o verso de número 1 de Isaías 59, eu acho que foi o primeiro versículo que ficou gravado na minha mente, por causa de uma irmãzinha que eu tinha 8 para 9 anos de idade, ia na igreja. Todo culto que dava oportunidade para essa irmã, ela citava praticamente esses salmos. Esse verso da palavra de Deus, Isaías 59, verso número 1. Aí depois de muito tempo eu conheci o verso número 2. O de número 1 vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Olha que maravilhoso da parte de Deus. Olha que palavra poderosa. Mas agora atenta para o verso de número 2. Alguém, por favor, lê. Mas a iniquidade de vocês faz a separação entre vocês e o seu Deus. E o pecado que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Olha para isso. Mas as vossas iniquidades ou os vossos pecados fazem divisão ou separação entre vós e Deus. E os vossos pecados encobre o rosto de vós para que vos não ouça, para que Deus não ouça a vossa oração. Então o verso número 1 vai dizer sobre a mão de Deus não está encolhida e os ouvidos dele não estão agravados. Deus ele está com a mão estendida para salvar e com os ouvidos atentos para ouvir. Mas tem um problema. E qual é o problema? É o pecado, fazendo o que? Separação, divisão. Não deixe com que a mão de Deus nos alcance. O pecado atrapalha a mão de Deus nos alcançar. Então é um obstáculo para a adoração, o pecado. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós queremos adorar a Deus, não queremos? Então nós temos que lidar com o pecado. Porque além de não nos permitir adorar, ele faz separação entre nós e Deus. E o que é separação entre nós e Deus? Você sabe qual vai ser a maior sentença de inferno? É a ausência de Deus. A maior sentença do inferno é a ausência de Deus. Então, a maior dor no inferno vai ser Deus não estar presente lá. E é isso que causa tanta dor no inferno. Porque a presença de Deus, ela tira todo tipo de dificuldade. O Senhor, ele traz alívio em qualquer circunstância.
Então o calor do inferno, o sofrimento do inferno, ele poderia ser suportado se tivesse uma presença de Deus para nos resgatar de lá. Mas agora a ausência de Deus no inferno é que vai causar tanta dor, tanta aflição. Então, irmãos, a separação de Deus, o pecado, ele separa-nos de Deus. Então não aceitemos isso na nossa vida, não nos permite adorar e não nos vai permitir viver a eternidade com Deus, tá? Então o pecado, ele é prejudicial, totalmente prejudicial, e é um obstáculo gravíssimo na adoração, tá? Então se você quer que a tua adoração chegue diante do trono de Deus, lida com o pecado, aniquila o pecado e vive uma vida liberta pelo Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A substituição da obediência pela adoração não é aceitável diante de Deus. Isso também falando de pecado. 1 Samuel capítulo de número 15, verso de número 22 e 23. Eu queria pedir, por favor, que alguém lesse bem rapidamente para nós esse texto aí. 1 Samuel capítulo de 15, versículo 22 e 23. Presta atenção nisso aqui. Tá? Presta muita atenção nisso aqui. Pecado é desobediência. Tá? Lê, por favor. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Bem, você sabe qual é o contexto desse texto aí? Quem sabe? O contexto do texto aí. Quem está lembrado? Sabe? Eu sei que você sabe. Tem um monte de crente aí que sabe. Está lembrado não, né? Não? Saul. Sim. O abençoado. Foi para uma guerra. É o abençoado. Ele foi para uma guerra. Havia uma ordem explícita de Deus para que ele não cometesse, para que ele não trouxesse nada de lá, era aniquilar tudo e tal. Resumindo assim de uma forma mais clara, era uma ordem de Deus: olha, você vai guerrear e mata tudo, não traga nada de lá. Beleza, o profeta foi, liberou essa palavra para ele foi para a guerra. Quando ele volta, o profeta vai encontrar com ele. O profeta, irmãos, é abusado. O profeta chega na hora certa, no lugar certo mesmo. Aí o profeta vai encontrar com ele. Na hora que o profeta encontra com ele, então como é que foi lá? Não, foi bem e tal, não fiz tudo conforme foi falado. Aí o profeta vira para ele e fala assim: mas eu estou ouvindo um barulho. Tem um barulho de ungido de ovelha, um barulho de ungido de vaca, ungido de vaca. Tem alguma coisa aí que não está. É ungido ou mungido? Mungido, né? Mungir? É mungido, não é ungido não. Mungir. Eu estou ouvindo um ungido de vaca, berros. Eu estou ouvindo barulho de animais. Hã? É berro. Lá no interior é berro, vaca berra, né? Então, eu estou ouvindo barulho de animais. De onde que está vindo isso aí? Se você fez conforme foi liberado para você fazer, de onde está vindo esse barulho aí? Aí ele, esse barulho aqui é de ovelhas que os soldados trouxeram, os gordos, os bonitos, para a gente ofertar para Deus. Irmão, é conversa fiada. Não, nós vamos fazer um altar para Deus, por isso que a gente trouxe. Mas trouxe o que? Fruto de desobediência para sacrificar para Deus? Você trouxe fruto de desobediência para adorar a Deus? Se Deus mandou você matar, para que você poupou para trazer, para adorar para Ele? Se adorava Ele, sabe fazendo o quê? Matando lá, não era trazendo para poder entregar, não. Então, a desobediência, irmão, não substitui. Adoração é obediência em primeiro lugar. Então não adianta, irmão, é pecado, desobediência é pecado, e pecado separa-nos de Deus. É um dinheiro de corrupção. Não tem um dinheiro de corrupção. O que é a palavra de Deus? Nós não devemos nos aliciar à corrupção. Não, mas eu vou pegar, que eu vou dar uma oferta muito grande para a igreja, em nome de Jesus, está amarrado. Não, eu vou pegar esse dinheiro de corrupção aqui, que é para me oferecer um templo para Deus, comprar uma igreja linda, maravilhosa. Irmão, em nome de Jesus, está queimado. Não, Deus agrada de obediência. Deus ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa de nenhum dinheiro corrupto, sujo, não. Então, o que nós entendemos dessa palavra aqui, irmão? Deus, ele se agrada mais de obediência do que o holocausto, se a gente for fazer nesse sentido, tá? Então, eu quero fazer um holocausto para Deus. Primeiro, a sua vida está em ordem com a vontade de Deus? Tá. Então, aí sim, você pode oferecer algo para Deus. Você pode fazer um sacrifício e oferecer para Deus. Mas, em primeiro lugar, vem a obediência. Deus não agrada mais de sacrifício do que de obediência.
Então, por isso que o profeta vira para ele e falou aqui, ó, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei de Israel. Olha a palavra de Deus. O rei abençoado em Deus rejeita ele para que ele não seja mais rei, por causa da desobediência. Pastor, mas que Deus é esse que o homem está trazendo vaca para poder adorar? Adorar o quê, irmão? Adora com obediência. Então, antes de qualquer coisa, obedeça. Não adianta cantar bonito, não. Não adianta preparar a melhor música, a melhor dança, a melhor apresentação, a melhor pregação, não. Vida de obediência a Deus. Amém? Eita glória, hoje está sendo corrido aqui o negócio. Então, obstáculos. Está claro, né, que o pecado ele é obstáculo para um relacionamento com Deus. E não existe adoração sem relacionamento. Amém? Então está claro aí. Segundo obstáculo que nós vimos. O terceiro obstáculo é culpa. Tá? Um sentimento de culpa, nos impede de ir à presença do Senhor para adorar. Agora nós vamos definir aqui duas coisas. Uma coisa é culpa, outra coisa é reconhecimento de erro. Por quê? Porque tem muita gente que acaba fazendo confusão em relação a isso aqui. O sentimento de culpa, ele vem quando aceitamos a acusação de Satanás. E isso aí que nos impede. Porque a gente sabe que a gente errou, que a gente é falho. O diabo começa a acusar quando a gente está indo para a igreja, a gente está pensando em ir para a igreja adorar a Deus. Eu vou usar o termo igreja porque é mais fácil para a gente entender. A gente está programando ir para a igreja adorar a Deus, aí o diabo começa a lançar no nosso coração: olha, mas você pecou ontem. Você está numa vida de pecado. Você cometeu o adultério, você vai para a igreja adorar a Deus. Você fez isso, você fez aquilo, o inimigo começa a lançar os pecados. E nós já aprendemos como é que lida com o pecado, não aprendemos? Falamos agora há pouco. Então, o sentimento de culpa o inimigo vai lançar para nos tirar da presença de Deus. E esse sentimento nos impede, que a gente vai sentir sem condição de adorar a Deus. E não adianta, irmão, estar aqui e a cabeça não está. Você está sendo bombardeado. Não, eu não sou digno, eu vou até cantar, mas Deus não vai me ouvir porque... Não, eu vou adorar, mas Deus não vai ouvir, porque não, nós precisamos chegar com confiança diante do trono de Deus. Então a culpa, nesse sentido, não pode nos atrapalhar. Agora existe uma outra questão, que é o reconhecimento do erro. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha assim, nos fazendo entender. Se a gente não sabe o que é errado, a gente não consegue se arrepender. Então qual que é a ação do Espírito Santo na nossa vida? Ele vai nos iluminar, nos trazer um discernimento. Olha, a sua vida está em pecado, está errado. Aí é um constrangimento. Aí nós sentimos um constrangimento, reconhecimento do erro. O Espírito Santo nos confrontando a respeito de uma ação que nós tivemos. Estamos com sentimento de mágoa com uma pessoa, nós tratamos mal alguém, nós fizemos algo de errado. Então o Espírito Santo vai nos confrontar com isso, vai nos trazer um discernimento que a nossa vida está errada. Então traz um constrangimento, e aí nós reconhecemos isso, confessamos diante de Deus, pedimos perdão e vamos com confiança novamente para o trono de Deus. Então nós temos que diferenciar aqui, tá? Aquilo que o Espírito Santo de Deus traz no nosso coração não é para nos tirar da presença de Deus, não, é para nos fazer chegar de uma forma correta diante de Deus. Olha, você está vivendo uma vida, não está muito alinhado, não. Aí, como que nós chegamos diante de Deus? Senhor, eu sei que eu não tenho vivido uma vida alinhada com o Senhor. Eu sei que as coisas estão difíceis, eu preciso posicionar mais, mas eu estou aqui, eu creio que o Senhor vai me libertar. E eu estou aqui hoje para te adorar, para te oferecer um coração que o Senhor trabalhe nele, que o Senhor faça. Então, aí é uma posição correta. Agora, o sentimento de culpa, não, você não está uma vida, eu não estou vivendo uma vida mesmo, Deus nem vai me ouvir, eu não vou fazer nada. Não, isso não é o certo, tá? Então, o sentimento de culpa nos impede, nos atrapalha. Então não aceita, irmão, não aceita, em nome de Jesus. Está errado, tem que se consertar. Essa que é a missão. Errado a gente não joga fora, né? Errado a gente conserta, errado a gente corrige. A gente não é dispensado da presença de Deus porque a gente errou, não. A gente tem que se consertar. Amém? Amém. Então vamos lá. Medo nos impede de adorar a Deus. Medo da opinião dos outros, de demonstrar emoções, da rejeição e do ridículo impede a adoração. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que não se lança aos pés de Deus porque fica com vergonha. Será o que os outros vão pensar? Nossa, já pensou os outros eu babando aqui, chorando na igreja? Irmãos, teve um tempo que, nossa, o meu coração estava tão rendo de Deus, estava fazendo um trabalhar tão grande na minha vida, irmãos, que eu ia para a igreja, eu queria nem saber de quem que estava, irmão. Na hora do louvor, aquilo era lágrima, tudo quanto é lado, tinha que andar com um lenço para ficar secando o negócio era bravo mesmo. Eu não ligava com a opinião dos outros.
A gente não pode ficar preso, porque já pensou, nossa, eu vou borrar, as irmãs, né? Por favor, né? As irmãs, vou borrar minha maquiagem, vai ficar tudo esquisito aqui, não posso e tal, eu tenho que manter a postura. Pelo amor de Deus, irmão, se lança, sai descabelado da igreja, mas não deixa passar oportunidade, né? Então, se renda, transmita suas emoções. Quando a gente está diante, vamos falar aqui para os irmãos, né? Diante de um jogo de futebol, a sua emoção ali tá legal, o que você fica? Você fica quietinho? Não, vou ficar aqui quietinho aqui. Não, você extravasa a emoção. Você receber uma notícia boa, você se alegra, você transmite isso. A presença de Deus está no ambiente, o que você tem que fazer? Se lance na presença do Senhor. Então não fique com medo da opinião dos outros, não fica com medo do que os outros vão pensar ao seu respeito. Nossa, já pensou, os outros veio lá na igreja fazendo assim, que ridículo. Irmão, a gente faz papelão mesmo às vezes. Na adoração às vezes a gente faz papelão comparado aos olhos dos outros. Olha uma referência legal aí da palavra de Deus, ó. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, o verso de número 22 e o verso de número 23. Por favor, 2 Samuel, capítulo 22, ou melhor, capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6, quem encontrar pode ler, verso 22 e 23. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia de sua morte, Mical, filho de Saul, filha de Saul, jamais teve filhos. Ok. Os versículos em si não transferem exatamente aqui qual foi a ideia, mas dentro do contexto, é uma história um pouquinho grande, que vai nos contar sobre esse episódio aqui. Davi, ele está voltando com a Arca da Aliança para Israel. A Arca da Aliança não está entrando. O que é a Arca da Aliança no Antigo Testamento? A presença de Deus. Ter a Arca da Aliança era a presença de Deus, então era uma representatividade. Deus se fazia presente no ambiente com aquela Arca da Aliança por causa de um propósito que Deus tinha com o povo de Israel no Antigo Testamento. Então hoje não adianta ficar construindo a Arca da Aliança, aquelas coisas todas não, isso não representa nada. A presença de Deus hoje é na presença do Espírito Santo. Tem o simbolismo? Tem, lembra-nos, mas não é ela que vai trazer a presença de Deus. Mas lá no Antigo Testamento tinha, a presença da Arca da Aliança era a presença de Deus. Ela mudava o ambiente, ela mudava a história, ela trazia transformação. Então era uma glória poderosa. E o que acontece? Quando está trazendo essa Arca da Aliança, entrando, Davi ele dança na presença da Arca. Davi ele tira suas vestes reais e ele se lança mesmo no ridículo. Naquele tempo, presta muita atenção, o rei, figura máxima de autoridade. Então, quando o rei saía, todo mundo prestava reverência ao rei está vindo. Então, era um constrangimento absurdo. Por quê? Porque a figura real é a autoridade máxima, suprema do povo. Então, quando Davi chegava, tinha todo um ritual, ou melhor, quando os reis chegavam, tinha todo um ritual. A Arca da Aliança está entrando, Davi está fazendo o quê? Se lança, tira as vestes reais e começa a dançar e tal, aquela coisa toda, alegria. Ele entra no meio do povo, ele parece mais um qualquer. 14 a 16, de uma forma mais clara. Leia então, por favor. Davi, vestindo éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Tá vendo? Por quê? Olhava para a figura do rei ali com a coroa, com as vestes majestosas, então, autoridade. Quando ela viu, Davi não tinha nada disso. Ele estava na presença da arca dançando e pulando, como se fosse qualquer um no meio da multidão. E aí o que aconteceu? Mical olhou da janela e aí ela sentiu um desprezo por ele. A opinião dos outros. Davi ficou com medo? Davi ficou com medo? Não. Ele está preocupado com a opinião dos outros? Não. E aí o que ele responde para Mical? Por isso que é importante o contexto. Olha, o capítulo 6, depois lê com calma em casa. Todo o contexto. O que vai acontecer? Ele vira para ela e fala assim: olha, eu não me despi diante de qualquer um, não. Me despi diante do rei.
Eu não tirei minhas vestes de rei, eu não tirei aqui as vestes reais na presença de qualquer pessoa, não. Foi na presença do Rei dos Reis, do Deus dos Exércitos. Então, irmãos, nós temos que entender isso aqui, não importar, não ter medo da opinião dos outros, de parecer ridículo, não. Sabe de quem diante que você está chegando. Então, você está chorando, está pulando, é para quem? Está batendo palma, está dando glória, é para quem? Você está cantando desafinado, irmão, é para quem? Não tenha medo, não, irmão, não precisamos ter medo. Então, nós temos que ter essa liberdade de chegar diante de Deus. O medo, ele nos atrapalha. Se você chegar na igreja e ficar com medo, nossa, será que os outros vão pensar? Nossa, vão acabar me filmando aqui, vai acabar, depois vai ficar feio o negócio. Não, pelo amor de Deus. Os jovens, né, que pode ter um desafio maior um pouquinho em relação a isso. A jovem toda brinquitada para ganhar o coração do jovem, e aí tá com a maquiagem, pelo amor de Deus, se derreta. Não ficou com medo, não. É o rei que está dançando, é o rei que está pulando no meio da multidão. Ele está pulando na presença de Deus. Vem? Orgulho. Orgulho atrapalha a adoração, tá? Coração orgulhoso. Tudo depois vai encaixar lá no pecado. Mas aqui algumas coisas mais claras, para que a gente possa analisar de uma forma mais clara. Olha o que é que nos diz Tiago, capítulo 4, verso número 7. O que é que a Bíblia declara a respeito de uma pessoa orgulhosa? Olha aí, soberbo. Irmãos, entenda isso aqui, tá? Orgulho nada tem a ver com situação financeira de pessoa, tá? Tem muitas pessoas ricas, milionários, com grandes riquezas materiais, que são pessoas humildes de coração. Humildade se mede pelo coração, não é pela roupa que a pessoa está, não é pelo comportamento, não. Porque tem muito orgulhoso, irmãos, que está vivendo na rua. Tem muito orgulhoso que vive mendigando. Tem muito orgulhoso porque é tão orgulhoso que nem aceita ajuda para se reposicionar. Tem pessoas que é tão orgulhosas que não aceita ajuda de familiares para reestruturar financeiramente e prefere viver uma vida miserável, abandonada. Então o orgulho, ele nos impede de muitas coisas. Então tenha muito cuidado, não deixe que o orgulho entre no teu coração, tá? Nós não podemos ser orgulhosos. Tiago 4, verso número 6. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, porém Deus dá graças aos humildes. Então, irmão, o orgulho, ele atrapalha o relacionamento com Deus. E se nós vamos falar de adoração, não vai deixar a adoração subir. Então, se o seu coração é orgulhoso, irmão, se tem como sondar isso, tá? Se você é uma pessoa que não aceita ajuda fácil dos outros, se você considera que é sempre o certo e de que não tem, o resto é todo mundo errado, você está sendo cuidado com isso aí. Seu coração pode estar muito enganado. Então temos que ter uma análise do nosso coração. Será que meu coração está muito orgulhoso? Será que meu coração é humilde de reconhecer erro, reconhecer que existe... amém, glória a Deus. Reconhecer que às vezes a gente erra, e muitas vezes a gente erra, de que existem pessoas melhores do que a gente em várias áreas. Então, irmãos, de que nós somos carentes da ajuda dos outros, tá? Se fosse para viver sozinho, não, eu nem precisava estar no meio da multidão, nós íamos para um deserto qualquer e viver sozinho, não. Então nós temos que entender isso. Não deixe seu coração ser orgulhoso. O orgulho atrapalha o relacionamento com Deus. A dependência de Deus, ela é maravilhosa. Então seja humilde, chega diante de Deus como você é, reconheça quem você é e aceite quem você é. Não seja orgulhoso, não. Aceita. Existem situações que não estão sob o nosso controle, existem situações que a gente vai precisar de ajuda para superar, existem muitas circunstâncias que nós temos que aceitar isso. Humildade, tá? Humildade é muito importante, amém? Então o orgulho atrapalha. Conceitos errados de Deus, nós vamos fechar aqui, amém? Conceitos errados de Deus atrapalham a gente adorar a Deus, porque é difícil você relacionar com alguém que você realmente não reconhece o poder e o domínio dele. Olha algumas coisas que nós temos aqui. Algumas pessoas acham que o Senhor é ameaçador, cruel e está pronto a atingi-las a fim de matá-las. Tem pessoas que pensam isso de Deus. Não posso fazer isso porque isso é pecado. Se eu fizer isso aqui, o Senhor vai me fulminar e que não sei o que e tal. Tem pessoa que fica assim com medo de Deus. Tem um conceito errado da pessoa de Deus. Então nós temos que entender quem é Deus. Deus é fogo consumidor, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Embora devamos temer o Altíssimo no sentido de respeitá-lo, isso não quer dizer que a nossa resposta a esta reverência deve ser aterrorizante. Nós não precisamos ter medo de Deus. Não, tem gente que morre de medo de Deus. Nossa, Deus. Aí, e o Deus, o fogo consumidor, que a palavra de Deus fala, Hebreus capítulo número 12 vai falar sobre isso.
tá? Depois você pega a referência e lê em casa. Hebreus capítulo número 12. Irmão, se você quiser trazer um caderninho, telemóvel, para poder anotar, hoje é dia, tá? Dia de ensino é bom, que depois você consegue fazer em casa, dar um acompanhamento em casa, que é uma benção para a gente estar dentro aqui das coisas todas e você ir ganhando mais conhecimento da palavra de Deus e lembrando mais da palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 12 vai nos mostrar exatamente o entendimento de quando devemos temer aqui o Deus fogo consumidor. Tá? O Deus fogo consumidor, o último versículo do capítulo número 12 vai falar assim: o nosso Deus é um Deus de fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Tá? Mas quando que nós devemos temer? Não é chegar diante de Deus com medo desse fogo nos consumir. Nos consumir no sentido de matar, de nos aniquilar da presença dele, não. Esse conceito errado de Deus atrapalha na adoração. Porque você vai adorar amedrontado. Fala, nossa, se eu não adorar, Deus vai me fulminar. Se eu não cantar na igreja, se eu não der glória a Deus, eu vou morrer comido de bicho. Né? Irmão, pelo amor de Deus. Tem um corinho antigo aí que dizia: se você não adorar, você vai ser comido de bicho. Nossa, umas coisas umas patacadas danadas que dá até medo de ouvir esse negócio. Por quê? Por causa de uma referência de um rei que não deu glórias a Deus, não reconheceu a glória de Deus, e Deus, para dar uma lição para o povo, permitiu que ele morresse comido de bicho. Então, aí por causa dessa referência, a pessoa diz: se você não der glória a Deus, vai ser comido de bicho. Se não ofertar, vai ser comido de bicho. Se não der, irmão, pelo amor de Deus, não oferta com medo de Deus, oferta em gratidão. Não dá dízimo com medo de Deus, dá dízimo por fidelidade, entender que Deus foi fiel e te deu um trabalho e você vai retribuir aquilo que Deus te fez. Amém? Então não pode ser medo. Nossa, se eu não ofertar, o devorador vai entrar lá em casa, vai matar, vai fazer, se eu não fizer. Não, irmão, pelo amor de Deus. Conceito errado de Deus. Se eu não for para a igreja, Deus vai castigar, Deus vai matar meu filho, Deus vai fazer o que? Não, conceito errado de Deus. Deus não é um carrasco que está lá querendo consumir pessoas, não. Irmão, não, a gente está rindo porque de repente você não tem conhecimento desse conceito, mas eu tenho conhecimento desse conceito. Porque eu já vi pessoas indo para a igreja com medo de Deus matar, destruir e acabar com a família dela. Irmão, peraí, Deus ameaçador que vai fazer? Não, as coisas não funcionam assim não. Né? Então nós temos que entender quem é o Deus que nós servimos. Nossa, se eu não fizer, o Senhor vai fulminar. Não é assim, não funciona não. A rebelião aconteceu no céu. Lúcifer, um anjo de Deus, se rebela contra Deus. O que Deus faz? Deus expulsa ele do céu. Mas Deus não fulmina ele na frente de todos os outros anjos, não. O que Deus faz? Deus sentencia ele está sentenciado à condenação eterna. Juízo Deus tem. Mas Deus não fica procurando alguém para fulminar, não, com a metralhadora assim, ó. Pegou, matei, fulminei, eliminei mais uma praga. Não é isso que Deus faz, não. Mas tem gente que parece que tem esse conceito de Deus. Mas está errado, não é assim. Deus é um pai amoroso, que não quer que você seja condenado pelo pecado. A gente fica rindo das coisas, mas é assim. Deus é um pai amoroso, que não quer que a gente seja condenado pelo pecado. Então esse pai faz de tudo para que você não seja condenado. Mas esse pai é justo. E a justiça de Deus não permite que ele passe a mão na sua cabeça. A justiça de Deus não permite que ele pegue um filho cheio de pecado e traz para o lado dele e fala: não, vem cá meu filho, eu te amo tanto, eu vou te aceitar com esses pecadinhos mesmo também. É só uns pecadinhos, não faz nada não. Quem faz isso somos nós. O filho é desobediente, o filho é isso, o filho é aquilo, a gente abraça: não, meu filho, está tudo certo, que não sei o que. Não, a gente precisa corrigir. Não estou falando para você expulsar da sua casa, para você, não, mas tem que ter vara, tem que ter correção. Tá? Você não passa a mão no cabelo de filho desobediente, bagunceiro, arteiro, filho que não dá sossego. Não, tem que ter regra, tem que ter ordem, irmãos. Porque se ele cresce dentro de casa, faz a bagunça que quer, depois ele vai sair para o mundo e vai querer fazer a bagunça que faz dentro de casa. Você entendeu uma coisa: a criança vai fazendo tudo por associação. Se ela não tem que te pedir para fazer qualquer tipo de coisa em casa, ela faz qualquer tipo de bagunça, depois ela não vai aprender ter obediência a outras autoridades na rua. Ela vai associar: em casa eu sempre fiz tudo, a minha mãe é autoridade em casa, eu sempre fiz o que eu queria, aí eu posso fazer na rua também. Chega na casa do vizinho, vai fazer a mesma coisa. Depois chega na rua, vai fazer a mesma coisa. Depois apanha na rua, depois muitos sofrem, até morrem por causa de pessoas na rua, e aí fica chorando: tadinho do meu filho. Sabe, Davi, ele teve um grande problema. Teve um filho dele, que é um filho que a Bíblia vai dizer claramente que ele nunca encurtou as rédeas, ele nunca foi firme com esse filho. Foi o filho que mais deu problema para ele.
O rei Davi. Lê a palavra de Deus, você vai entender sobre ele. Pergunta, irmão. Eu vou te ensinar a usar o Google, tá? Coisas de Deus você já ouviu assim, coisa da pregação que o pastor, você não sabe onde está. Vai no Google e coloca, filho de Davi que deu mais trabalho para Davi. Aí o Google já vai te jogar. Tenha cuidado com várias coisas que vai aparecer lá, mas dá uma filtrada, vai para a Bíblia, confere, referência e tal. É assim que a gente estuda. Amém? Então nós temos que saber usar as coisas também, as tecnologias que estão aí à nossa disposição. Então, o que acontece? Nós temos que ter regras, nós temos que ter um posicionamento, nós temos que ter um policiamento, sim. Mas nós temos que entender, o Deus que lida com nós é um Pai amoroso que não pode te aceitar com pecado. Por causa de não poder te aceitar com pecado, Ele enviou o único Filho, Jesus, para morrer por nós, para que nós então fôssemos até Jesus, fôssemos limpos desse pecado, justificados desse pecado, e agora o Pai pode nos aceitar. Essa que é a importância de Jesus. Jesus, ele é aquele que nos liga até a Deus. Então, o Pai amoroso, que quer esses filhos cheios de pecado, adúltero, sei lá, qualquer tipo de pecado, criminoso, qualquer tipo de pecado, é pessoas que Deus está querendo relacionar com essas pessoas, só que Ele não pode. Ele não pode relacionar, o pecado nos separa de Deus. Deus, ele é tão justo, tão santo, que Ele não pode relacionar com o pecado. Não tem como, não tem ligação. Então, por mais que Ele ama, Ele não pode. Ele não vai fazer isso de maneira nenhuma. Então, não adianta você pensar, mas foi Deus que me criou, Deus é... Irmão, esquece. Não tem como relacionar em desobediência com Deus. Então, o que nós precisamos? De Jesus. Aí nós viemos até Jesus. Jesus, ele nos leva até a Deus. Só que existe as ordens para Jesus. Jesus perdoa os pecados, mas nós temos que deixar os outros para trás. Vinde a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é os ensinamentos, as ordens, as ordenanças de Jesus. Então, quando nós entendemos esses princípios da palavra de Deus, nós temos relacionamento com Deus. Então, Deus não é um fogo consumidor que fica ali querendo aniquilar, fulminar todos que pecam, não. Mas agora, se nós insistirmos em cometer pecado e viver fora da presença de Deus, é o que nós vamos enfrentar. A ira de Deus acesa sobre todo o pecado. O juízo final é a ira de Deus, condenando todo o pecado. Ali é uma sentença final da ira de Deus. Então, para aqueles que estiverem em pecado diante dessa ira de Deus, o fogo consumidor vai ser consumido. Isso não há dúvida nenhuma, tá? Não há dúvida nenhuma. Então, o fogo consumidor, que nós entendemos aqui, esse Deus que é o fogo consumidor, é um Deus que vai se fulminar, consumir sim, mas para aqueles que não aceitarem a Jesus como Salvador, não reconciliarem com Deus. Agora, aqueles que reconciliam com Deus alcançam a misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, ela está estendida. Então, como que nós adoramos? Como alguém que chegou até a Deus através do sacrifício de Jesus. Lê depois, por favor, Hebreus capítulo número 12, o texto todo vai nos falar sobre isso. Nós nos achegamos através de Cristo diante de Deus. Então agora nós não tememos, nós não precisamos ficar com medo, como o povo de Israel ficou com medo, chegou diante do monte lá, e o monte fumegava, era trovão para todo lado. Se tocasse no monte, até um animal que tocasse no monte morria. Não é dessa maneira que nós estamos relacionando com Deus. Através de Jesus nós chegamos até Ele e nós podemos adorar Ele sem medo, sem esse medo de Deus, sem o entendimento errado de Deus. É um Pai que quer a sua adoração. Então, alinhado com Jesus, nós podemos chegar diante de Deus e cantar louvor de adoração a Ele. Igual os anjos estão adorando, uma adoração perfeita e maravilhosa. Nós temos essa liberdade de chegar diante dele também e prestar uma grande adoração a Deus. Amém? Então, o entendimento hoje dessa palavra, a conclusão dessa palavra aqui, para que nós possamos entender isso, tá? Obstáculos que nos separam de Deus, conceitos errados de Deus, não permita isso, tá? Então, pega todas essas armas que você recebeu hoje, alinha tudo, faz uma armadura poderosa e se lance aos pés de Jesus em adoração, amém? Domingo que vem, às 10h30 da manhã, nós estaremos aqui na igreja. Então, se você quiser vir para desfrutar de um ambiente onde a igreja está reunida para adorar a Deus, para este momento, para você ter liberdade, você ser introduzido, de repente você não sabe, não experimentou ainda, vem. Mas entenda isso, tem uma semana de arrependimento de pecado, vai limpando todos os obstáculos que você aprendeu hoje. Chega aqui domingo, em nome de Jesus, preparadinho, irmãos. Sabe onde que eu gostava de sentar na igreja? Banco da frente. Que eu não via ninguém que estava na minha frente, ninguém ia ficar me vendo, falando assim, olha, se rir de mim, vai rir lá para trás, eu não estou nem aí. Era o primeiro banco que eu chegava aqui, irmão, aqui eu fazia minhas algazarras, aqui eu chorava, a lágrima descia, eu cantava, eu pulava, e eu não queria nem saber da opinião dos outros, ninguém me atrapalhava no culto. Então, não estou dizendo que é só aqui que dá para fazer isso, não, no seu lugar também dá, mas às vezes você vai ter mais dificuldade.
Às vezes você está lá no último banco, lá, todo mundo está na sua frente, todo movimento você vai ver. Aí na hora que você está chegando na glória de Deus, passa alguém e esbarra em você, aí te tira. Irmão, é ruim quando a gente está ali no ambiente fechado, aí vem alguém, esbarra na gente, você toma um susto. Eu gosto de ficar ali, empurra um para lá, outro para cá, mas não, deixa que agora é eu e o papai que nós vamos adorar. Então, irmão, tenha liberdade no culto, dá para vir aqui para frente, se você quiser no domingo, período de oração, chega aqui pro cantinho, chega ali, fica em pé, reserva um pouquinho, se estiver apertado, se não tiver, tá tudo bem, mas tenha liberdade de adorar. Chega para adorar domingo em nome de Jesus. Vamos orar? Encerrando nosso culto? Agradecendo a Deus por este tempo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo, por este culto, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre, Senhor, a nossa igreja. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e operado em nosso meio. Pai, pedimos a misericórdia do Senhor que continue sobre nós. Pai, apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, da irmã que está nos visitando, a irmã Carla, colocamos diante de Ti. Que o Senhor faça aquilo que é a Tua vontade, Pai, que o Senhor manifeste, Senhor, o Teu grande amor e poder, Senhor, Pai, restaurando e cumprindo tudo aquilo que é a vontade do Senhor na vida da Tua filha, para a glória do Teu santo nome. Pai, clamamos, Senhor, por misericórdia, Senhor, para a vida, Senhor, do meu sogro. Pai, visita, Senhor Deus, e opera uma grande obra para que o Teu nome seja, Senhor, glorificado. Pai, é o que eu oro em nome de Jesus, te agradecendo, Senhor, por cada vida e colocando, Senhor, todas as causas dos Teus filhos, Senhor, diante de Ti, pedindo, Pai, que o Senhor age de forma intensa e poderosa, Senhor, em favor do Teu povo, Senhor, nas causas materiais, Pai, nas causas espirituais, em todas as áreas da vida dos Teus filhos. Muda a história, Senhor, glorifica o Teu nome, Pai, e faça, Senhor Deus, aquilo que é a Tua vontade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E você que concorda diz amém. Estenda as mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém.